Bem-vindos ao primeiro episódio do Sete Olhares. Estou aqui com meu amigo Bruno Paiva, o nosso co-host, o grande, o incrível desenhista, ilustrador, pintor. E o que mais, Brunão? Fala galera, beleza? Estou aqui diretamente do Sete Olhares com meu grande amigo Bruno. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Começando essa jornada, coisas incríveis para vocês aí, hein? Muito bacana. É uma grande satisfação de verdade você poder estar num podcast e se sentindo livre para poder realmente trocar um papo sem muitos limites, sem muita frescura e poder ficar à vontade com a pessoa, né? Isso é muito legal. A gente sabe que criatividade começa quando você tem uma ideia na cabeça e não sabe como que ela vai sair. De repente ela se torna algo. Mas Isso aí. o primeiro episódio é pra gente falar um pouco do que é a essência dos Sete Olhares, o que a gente carrega, né, nesses Sete Olhares. E o Paiva, ele já trabalhou bastante com criatividade na vida dele, e é um cara que pode dizer um pouquinho do que é esses Sete Olhares, né? Esse é o tema do episódio de hoje, né? Tema criatividade. Complexo, mas muito interessante de se falar e de absorver, né? Eu já trabalhei com tudo relacionado à arte. Tudo. Eu não sei ainda, na parte de desenho especificamente, o que faltou, o que falta fazer. Às vezes eu fico pincelando, mas para poder chegar na parte de uma decisão, para poder fazer arte, eu tive que ter realmente a criatividade, acreditar na criatividade. Porque senão você só vai atrás de técnica. E normalmente uma pessoa que vai atrás de desenvolver qualquer coisa, não importa qual o setor da arte, é porque ela já faz alguma coisa quando era criança ou quando ela ficou adolescente, e aí ela vê que não tá tão bom. Aí entra o lado crítico. E o lado crítico, a única coisa que vai dar uma abafada é a parte da criatividade. Quer dizer que todo criativo é crítico também, é isso? Perfeccionista, detalhista. Exatamente. Ele Que carrega mais? essa mochilinha. Na mochilinha do criativo, traz aí esse bendito pezinho, tem um pote ali, né? Que o cara fala, putz, eu sou crítico. Não tá bom ainda. Eu não sei se eu consigo fazer. E aí a criatividade, ela vai minando e tirando essa... É quase uma bandeira da insegurança, né? A criatividade tá ligada à brincadeira, né? Eu acho que tudo que você tá brincando, assim, você tá gerando criatividade, né? Exatamente. A gente cresce brincando. Eu não sei você, mas eu brincava na rua, brincava com uma galera de contar história, todo tipo de brincadeira na época. Antigamente a gente brincava na rua, né? Riscava o chão, fazia aquelas brincadeiras divertidas com os vizinhos. E eu acho que daí começa a estimular um pouco a criatividade da criança, além da escola, que é um fator também importante. Esse episódio, Brunão, eu acho que é o primeiro episódio, então nada mais justo do que Legal. a gente se apresentar. A criatividade, pra mim, não tem limite. Quando a gente se limita muito a algumas coisas, você impede que o extraordinário aconteça na sua vida. E a hora que a gente entende que a criatividade é justamente o extraordinário acontecendo na sua vida, É isso aí. você gera uma energia para que aquilo aconteça. E esse episódio é o start dessa energia, onde a gente quer convidar muita gente incrível para estar aqui, para trazer essa energia para as pessoas que querem beber de uma fonte que muitas vezes não chega, não é acessível, né? E você é o meu convidado de honra hoje. Eu só vim aqui porque esse homem... Gente, esse rapaz fala muito bonito. Vocês prestaram atenção com isso? Esse homem fala bonito? Tem que ser muito criativo, né? Pra poder vir um monte de palavras assim e fazer uma eloquência assim, né? Eu agradeço muito do coração. Espero estar aqui nessa jornada por um bom, long time, assim. É muito bacana, porque criatividade é aquilo que alimenta a minha vida desde sempre. Desde o início da decisão por uma carreira ou apenas por me divertir. Porque, na verdade... sempre fui skatista, então nunca pensei em carreira. Ela aconteceu natural, mas a criatividade foi o que sempre me acompanhou para poder chegar em algum lugar. Você, além de desenhista, é cozinheiro também? Bom, eu faço um monte de coisa porque muito inquieto, né? Então eu sou de uma época que, gente, não tinha tecnologia, não tinha celular. Então o que sobrava? Era a mãe falando, deixa eu limpar a casa, vai pra fora. E pra fora encontrava a galera, falando, e aí, tudo pé de barro ali, rua de terra. Vamos fazer o quê? Era guerrinha de mamona, porque não tinha o que fazer. Era correr atrás de cachorro. Aí pegava pedacinho de papel, de caderno, fazia aquelas capuchetas que ficava uma linha, uma barriga. Então era uma outra época. E é claro que as gerações, elas vão mudando e cada um utiliza a criatividade naquilo que... na sua realidade. Mas eu me sinto muito privilegiado de poder passar um período onde eu podia ficar com uma galera na rua, cara. Uma galera, com a tranquilidade de ficar
Claro que tinha, na parte da noite a mãe sempre chamava todo mundo, né? Mas o fato de estar muito na rua com a galera trouxe uma sobrevivência. E essa sobrevivência, ela tem uma coluna muito forte que é a criatividade. Porque você ser uma criança pequena e entrando no mundo dos maiores, para você não sofrer hoje o chamado bullying, e as brincadeiras da época, que eram grosseiras também, né? Que tinha mão na mula, pau de chumbo, pega-pega, e o mais fraco, às vezes, sempre ficava pagando pato, né? E eu era, cara, sempre mais fraco ali. Era da minha geração, eu não tinha, pelo menos assim, dos meus familiares, quem era primo da mesma idade. Então, a criatividade me fez com que na observação, que a observação eu acho que é uma coluna da criatividade, para você absorver e entender o que está acontecendo, ela te dá criatividade para você fazer comunicação, linguagem. É assim que eles falam? Aí tem criança que começa a copiar o mais velho. E aí ela começa a mudar o comportamento. Esse comportamento está baseado também no estímulo da criatividade para poder lidar com as coisas. Sabe uma coisa que você falou que é interessante na infância? Eu acho que o ser mais criativo que existe são super-heróis. Sim, porque você comentou que quando a gente é criança, a gente tem vários desafios ali, várias situações da qual a gente tem que enfrentar, né? Você tem que enfrentar o valentão, você tem que enfrentar aquela prova difícil, você tem que enfrentar uma mudança de cidade ou de escola, né? Quando você é criança, você passa por tudo isso. E não importa a geração. Exatamente, não importa segundo a geração, sua realidade, mas ela vai estar adaptando. sempre enfrentando algum desafio. E quando a gente percebe que você tem que enfrentar isso, a gente olha para os super-heróis, cara, a jornada do herói nada mais é do que enfrentar todos esses desafios dentro de um mundo do qual ele é a pessoa que vai mudar aquele mundo. E qual que é a diferença do super-herói para nós? Nós somos super-heróis. A criança nasce super-herói. Então, quando você fala de criatividade, você fala da criança identificando o superpoder que ela tem para ela se tornar um herói na vida dela e virar pessoas que não vão mudar o mundo, mas que conseguem mudar o próprio mundo, às vezes numa condição extremamente precária, difícil. E aí, com essa visão de eu sou um super-herói e eu consigo, através de toda uma construção de jornada do herói, que o herói ele sofre, ele quase morre, ele se supera, aí ele encontra o ancião, ele aprende com o ancião, e depois disso ele começa a passar por uma jornada de crescimento e fortalecimento. O crescimento da criança até a fase adulta nada mais é do que uma jornada do herói, e isso torna nós adultos pessoas criativas. Aí eu falo, todos são criativos. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Eu já dou aula aí de desenho já, mais de 20 anos, eu acho. E eu vi, conversando durante todas essas gerações, essas décadas aí, muitos chegam na escola, por exemplo, com uma mentalidade que eu não sou criativo. Então, eu tenho que aprender alguma técnica para poder fazer acontecer. Gente, técnica, todo mundo aprende. Desenhar, tocar, todo mundo aprende qualquer coisa. Então, mas a criatividade, ela vai fazer com que você utilize essa ferramenta para chegar em um lugar específico. Né? Então, professor, eu não consigo desenhar... Cara, você vai aprender a desenhar o que você quiser. Agora, se você vai ser um Pablo Picasso... Se você vai ser um Michelangelo, estou falando de dois totalmente diferentes, que utilizaram a criatividade com a sua arte de formas diferentes. Então, todo mundo aprende qualquer coisa, mas aí entra a criatividade com as experiências da vida dela, e aí sim ela vai fazendo essa jornada do herói para poder chegar em algum lugar. Com aquilo que aprendeu, com aquilo que gosta, exerceu. Esse ponto dos exemplos, né? Uhum. Eu acho que no episódio de hoje a gente apresenta 7 olhares. Se o podcast chama 7 Olhares, nós vamos apresentar os 7 olhares da criatividade. Por que 7 olhares? Por que será, né? De onde veio? Quem são os olhares? Os olhares. Estão olhando para onde? Será que estão aqui? Brunão, qual que é o primeiro olhar? O primeiro olhar é do eu interior. Que emoção. O eu interior, até o coração bate mais forte. O eu interior já toca todas essas pessoas que você destacou aí, como Michelangelo, artistas, pessoas criativas da humanidade, né? Todas essas pessoas, nasceu essa ideia de trazer algo para o mundo lá de dentro. Ela foi tocada de alguma forma. Muitas vezes a pessoa nasce já com aquela centelha querendo sair. Eu tenho que criar alguma coisa, eu sou uma pessoa inquieta, né? E você pode perceber que muitas vezes os criativos normalmente são pessoas inquietas. Porém... E incompreendidos, muitas vezes. Incompreendidos. Porém, existe os polos da criatividade. Aqueles mais introvertidos que possuem uma criatividade extrema dentro de si, que a hora que sai, surpreende, né? As pessoas. Exatamente. Então, o eu interior, assim, fala um pouquinho do seu eu interior e do seu eu criativo. O eu interior,
ele é muito curioso. Porque eu lembro que desde pequeno, como eu não tive pai, uma série de dificuldades. Gente, eu sou de 1970 em Guaraná-com-Rolha. Então, naquela época, a mãe solteira tinha ali todo um preconceito. E eu estar ali numa situação de poder, cada hora estar num lugar, né? Com uma pessoa, porque uma mulher que precisava trabalhar e precisava deixar seu filho com alguém. E isso fez com que cada família que eu estive, ou cada lugar... Cara, eu morei em muitos lugares em São Paulo. Desde a Liberdade, no Morumbi, Moema, lugares bacanas até. E lugares assim, tipo Barroca mesmo, que tinha gente que fazia coisa errada. Então, você vai aprendendo que são muito mundos diferentes numa realidade de uma criança. E o eu interior, observando isso, fez com que a introversão, ela se quebrasse essa barreira. Porque ou eu aprendi a me comunicar, ou eu ia passar fome. Ou eu aprendi a me comunicar, ou eu não ia ter alguns êxitos na vida. Porque uma coisa que sempre minha mãe falava, quem tem boca vai a Roma. E eu não falava. Pra mim pegar um ônibus, ela quase que teve que me arrastar. Você vai pegar um ônibus sozinho e tal. Eu, assim, morrendo de medo de dar o dinheiro. Eu era muito tímido. Mas você sabe que tem muita gente que, igual você, assim, que tem um período da infância que não fala. Fica 2, 3, 4 anos sem falar. Por N motivos, né? Às vezes é falta de estímulo, ou às vezes é um pouco do eu interior daquela pessoa, entendendo o mundo que ela tá. Exatamente. E a hora que ela encontra um lugar, seja na arte, seja na música, seja numa maneira de expressão, ela se encontra, aquilo vai e colabora para que ela se desenvolva. Ela tem como refúgio, e nesse refúgio ela se encontra e fala, putz, aqui é o meu lugar, aqui é a minha casinha, aqui eu posso. Toda vez que o ser humano olha pro espelho e fala, eu posso, ele avança degraus, assim. Não importa se é na parte de criança, na adolescência, na fase adulta. Na hora que você fala, eu posso, não adianta ninguém falar nada. A sua crença em cima daquilo que você pode é tão grande que você vai quebrar barreiras, assim, inacreditáveis. Com certeza. Sabe o que o meu eu interior falava comigo na infância? Quando eu olhava alguma coisa, eu trabalho com audiovisual, então quando eu olhava alguma coisa criativa, algum filme que eu achava sensacional, eu adorava filme do Tim Burton, eu adorava filmes que saíam um pouco da realidade para uma fantasia que existe dentro da gente. Ela é uma realidade que existe dentro da gente. Exatamente. E eu encontrava meu eu interior quando eu assistia, ou quando eu lia, ou quando eu tinha contato com a arte e entendia que aquilo estava dentro de mim. Era a hora que eu me identificava. Eu conseguia fazer uma imagem gigantesca de algo lúdico dentro da minha mente, ali dentro do meu coração. E aquilo se transformava numa realidade para mim. E a realidade é a forma que você vê o mundo, né? Então, eu acho que o eu interior, que é o nosso primeiro olhar, né? Sim. E traz uma percepção não só filosófica, mas prática, né? Quem é você? A pergunta que a gente faz, né? Quem eu sou, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? As pessoas, às vezes, elas deixam de ser úteis. Quando eu percebo que eu não estou sendo útil para alguma coisa, a primeira coisa que eu quero fazer é sair do lugar. Porque é extremamente estranho para mim, né? Se você não ser útil, a gente tem que ser útil, né? No nosso dia a dia. Só que saber também o momento, né? Pra gente poder criar. Eu acho que a criação, ela tem hora, lugar e necessidade. Exatamente. Só que ela pode acontecer a qualquer momento. Porque tem a questão também dos buscadores, né? Eu falo por experiência de anos dando aula, que eu observo muito os meus alunos, assim. Eu tenho faixa etária, assim, que vai de 12 anos até 80. Eu já tive até 86 anos lá. E quando eu encontro adultos acima dos 40 anos, que já tem uma maturidade, uma mentalidade, eu vejo que por muito tempo eles ficaram sufocados atrás de pagar boleto. E sufoca a satisfação atrás de pagar boleto. Mas esse é o problema da humanidade, né? Tá todo mundo correndo atrás. Só que vamos entender o seguinte, se eu fizer uma pergunta agora para todo mundo que tá com problema de boleto, qual a pior coisa que pode acontecer? Pensa agora, qual a pior coisa que pode acontecer? Putz, eu vou estourar meu nome. Cara, mas você ainda vai estar vivo. Se você vai estar vivo, tem esperança para fazer e realizar a sua satisfação. Então, qual a pior coisa que pode acontecer agora? Putz, vai cortar a luz, vai... Você ainda vai estar vivo. Ainda que você vá para uma mesa de cirurgia, você ainda vai estar vivo. E enquanto você estiver vivo, você tem o time para buscar a sua satisfação. E aí, quando você fala, eu posso me satisfazer fazendo aquilo que eu gosto, aí a criatividade te dá um abraço. Aí faz a diferença. Isso é você se encontrar, você tá querendo dizer?
Praticamente isso. Mas eu acho que é um ato de coragem. O brasileiro, ele não é tão estimulado a ter ato de coragem. E o ato de coragem não é só você querer empreender. É você ir atrás da sua satisfação e fazer disso frutos. A ponto que você transforma em renda, transforme numa satisfação, independente de dinheiro. Porque satisfação não é dinheiro. Dinheiro é consequência. Mas por quê? Por que o brasileiro não tem essa facilidade com atos de coragem, assim? Apesar de Porque viver o dia inteiro normalmente- enfrentando dificuldade e se superando com tudo, porque a gente sabe que ser brasileiro não é tão fácil, né? Porque não é fácil ter coragem. Você ficar acomodado só com a mente focada em pagar boleto, ela te traz um furor ali. Tipo, eu tô no quentinho. Tá ruim, mas tá quentinho. Então ela continua ali, porque tá quentinho. Mas, Ela cara, tá acostumada há anos a fazer isso. Onde que aprende essa tal de coragem? Onde que você aprende isso? Muito bem. Por estímulo, observando pessoas que já chegaram aonde você gostaria de chegar. Porque o mundo já entregou várias personalidades e, às vezes, pessoas... O seu vizinho, que às vezes tem menos talento que você, mas ele está lá com a padaria dele, ele está lá fazendo algo, e aí começa esse questionamento. Nossa, mas por que uma pessoa que tem menos talento que eu para música, para desenho, e tá lá? Porque ele não é a questão do talento, ele fez por satisfação, e o prazer dele fez com que ele chegasse lá. E ele colocou na cabeça, eu posso. Mesmo que ele não tenha um trabalho exímio profissionalmente. Mas o eu posso fez a diferença. Então, o medo, ele começa a quebrar quando você fala assim, poxa, peraí, por que ele sim e eu não? Comedor de arroz e feijão, os dois somos. Ué, estamos debaixo do mesmo sol. Então, eu posso também. Vamos tentar? Então quer dizer que a criatividade está ligada à coragem e pelo que você falou agora aqui, para mim tá ligada à resiliência também, né? Porque, Sim. resiliência faz você ter a força necessária para construir aquilo que você está enxergando. A criatividade, vamos dizer que ela é um pouco da visão do que você está enxergando. E a hora que você entende que você tem que ser forte, você tem que saber, você tem que ter poder ali para acionar aquilo que você deseja na sua vida. Sim, Você sim. tem a ideia concreta dentro de você, no seu eu interior, onde nasce tudo. Você precisa botar em prática. E aí cabe só uma coisa, né? Ação, né? Eu lembro da infância e da minha adolescência, né? Eu era uma criança que eu não falava muito não, assim. Não, isso eu não posso. Adolescente, cara. Não, isso eu não posso. Não, isso não dá. Muito não, por conta da criação. Sim, enfim, sim. criado por Imagino. vó, pai, mãe distante. Tudo isso favoreceu a relação de você não errar. Você tá sempre tentando acertar e tudo mais. E, cara, isso travou, de certa forma, a minha criatividade em muitos aspectos. Eu tive dificuldades ali de, por exemplo, trabalhar um pouco a música. Eu não me entregava muito, porque eu tinha medo. O medo de errar, da perfeição, detalhismo e tudo mais. Nasce um perfeccionista aí, né? Mas olha só como é que é engraçado. Não significa que a essência é perfeccionista, mas você se molda perante o ambiente que você está e você entende que você tem que ser perfeccionista para você não errar, porque Sim. você já vê uma visão de mundo diferente. Pô, você nasce numa condição que parece ser errado, vamos dizer assim. Mas a hora que a gente entende isso, cara, chega uma hora na idade ali que eu comecei a fazer teatro. E aí o teatro me inverteu. Eu falava sim, eu tinha que dizer sim para as coisas. Sim. Não, você vai fazer ação, você vai fazer aquela cena e, putz, mas eu não sei, eu não consigo, eu sou tímido. A timidez é uma ferramenta do eu para que você impeça a acionar a sua criatividade. A timidez é muito isso. Sim. Porque tem gente que, sobe no palco e vira outra pessoa. Tem gente que sobe na música lá, pega um instrumento e vira outra pessoa. É isso aí. Então, a arte, ela é um canal de criatividade evidente, do qual você trabalha a juventude e as crianças, mas agora eu quero falar dos adultos, cara, que hoje tá cheio de adulto que não Muitos. entendeu ainda Muitos. que essa trava, essa carapaça criada na vida da pessoa, que fica em torno dos boletos, dos problemas e das obrigações e responsabilidades, que faz com que a pessoa seja perfeccionista e detalhista nas coisas dela, impede que ela acione a criatividade da vida dela. E que ela veja o mundo de forma mais leve, porém difícil, como ele é, porque dói, nós estamos na carne e dói, se eu te beliscar você vai sentir dor. Porém, a criatividade te leva para um lugar de poder, de você fazer, realizar, acontecer coisas extraordinárias. Então, a trajetória de vida que te faz conhecer o seu eu interior diz muito sobre quem você é agora. Então, entendendo o que você é agora, eu quero que você traga agora o segundo olhar, porque o segundo olhar ele já está ligado a um aspecto que não está dentro, né? Qual que é? O segundo olhar é servir o próximo. E aproveitando o gancho do primeiro para o segundo.
Eu acho que a vida da pessoa, principalmente no Brasil, isso acontece no mundo todo, mas principalmente no Brasil. Quando você tem uma mãe ou um pai que precisa, que você vê que necessita de um pouco da ajuda, que você fala, caramba, se eu trabalhar eu vou ajudar em casa. Você começa, pela experiência de vida, a criar coragem em fazer algo que às vezes não é por você, é pelo outro. E essa necessidade, ela bate tão forte na sua porta, tão forte, que você vai utilizar a criatividade. Porque a coragem vai te impulsionar a sair de casa e procurar fazer qualquer coisa, porque às vezes você vai fazer qualquer coisa. Não é à toa que na região onde eu morava, quebrada mesmo, a molecada se subjugava a fazer coisas erradas. E com gente errada. Porque, no fundo, é o leite no final do dia que eu vou levar para casa. Cara, minha mãe... Mas é um malha, instinto mata, de tem dinheiro ali. sobrevivência, cara. Exatamente. Você tem Então, instinto de isso. sobrevivência. E eu acho que entra nesse ponto de servir Isso o é próximo. ser humano. Isso é Exato. ser humano. Sim, O exatamente. aspecto do servir o próximo tá ligado ao ser humano. Exatamente. Por isso que é o segundo olhar da criatividade. Você pode se encontrar e se ver o maior artista do mundo dentro do seu universo. É isso aí. Pô, toco pra caramba. Pô, desenho. O Bruno Paiva, cara, é o melhor desenhista que eu conheço. Então, assim, e olhando pra você, eu falo, como que você chegou nesse lugar? Pô, você sabe o quanto você batalhou pra chegar, mas dentro de Mas você, tem um segredinho, meu amigo, pô, tem um dentro segredo. de você ali, você só Tem um dá segredo. você dá um botãozinho ali que você faz o negócio sair e você fala, não é possível. Tem um segredo, sim. Então, esse maior- segredo, cara, eu falo, né? Eu vou entregar, A sua arte, ela não é pra você, meu irmão. Isso Aí tá o segredo. A criatividade, muitas vezes, você cria algo que não é pra você. Você pega a galera que se destacou no mundo, né? Você pega Steve Jobs, Bill Gates, esses caras que fizeram tecnologia mudar de patamar, né? Eles trouxeram algo pra sociedade que colocou a sociedade em outro nível. Em um nível não tecnológico, mas Sim. um nível de desenvolvimento do eu para com o próximo. Exatamente. Eles serviram a sociedade, independente do que aconteceu por trás para que isso acontecesse. Porque a gente sabe que toda história tem seus dois lados, né? É o lado da sombra e o lado da luz. Agora, a relação do servir é isso. Uma boa ideia, ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. A internet, ela serve tanto para o bem quanto para o mal, cara. Olha o que acontece, às vezes, essas fake news, essas coisas que acontecem de explodir informações ou notícias que são teoricamente para informar, mas elas desinformam por conta da forma que elas são apresentadas. Exatamente. É um perigo gigantesco. Mas criatividade para servir é você colocar o seu dom, o seu talento em prol do próximo. Esse já é o outro olhar que a gente tem no podcast. O que eu pontuar esse sobre servir, que é de tanto, talvez nesse percurso que eu tive, de estar cada hora com uma família e tal, e vendo, observando, eu comecei a me interessar pela cultura das pessoas. Cada pessoa é de um jeito. Então, tem pessoas que você pode falar bruscamente. Tem pessoas que você falar bruscamente, você arruma briga. E aí eu comecei a aprender muito pequenininho, com medo de passar fome, com medo de não ter amigos, a entender o próximo, a começar a tomar cuidado com o próximo. Quando eu passei a desenhar, eu queria conquistar o seu elogio. E para conquistar o seu elogio, eu não tinha que fazer o que eu queria. Eu tinha que fazer um desenho que te mostrasse o que você achou. Tanto que até hoje, quando eu faço um desenho, eu pergunto até para meus filhos, o que você achou? Eu quero saber a sua opinião. Porque é um Deus que mora aí. E eu quero saber o que tem aí, o que tem de legal aí dentro. E quando eu falei, putz, então o grande segredo de fazer com que eu hoje eu desenho qualquer coisa, independente, às vezes sem referência, eu já realmente não preciso mais de referência, claro que muita prática. Independente de técnica, porque técnica está relacionado a um setor. E a criatividade, ela está acima desse setor, é uma régua acima. Foi quando eu falei, eu vou doar. Quando você começa a fazer as coisas para o outro com tolerância, aí a sua vida muda e a sua arte muda. Porque senão, é meu, eu estou fazendo para mim. Eu quero curtidas, eu quero que compartilhe a minha arte e a minha arte. E eu falei, cara, peraí, a minha arte eu coloco numa fatia para minha satisfação numa minha rede social. Tá, mas, cara, eu quero ser seu brother, qual a sua opinião? E eu sempre quis saber isso, para saber se você tem que saber doar. E saber doar é tirar um pouquinho o seu ego do lado, saber que existe o seu ego e que alimenta ele na hora que for necessário, tá tudo certo, mas fazer algo pro próximo, mas com tolerância. E existe uma mentalidade artística que rodeia a cultura brasileira, que é meu, para mim, meus amigos e minha família. E eu acho que não. Eu acho que é para todo mundo. Eu acho que a visão da criatividade e originalidade funciona muito nesse aspecto de ego.
Porque tem coisas, a gente acha que a gente cria, cara. A gente tá criando um podcast criativo aqui. Meu, quantos podcasts já não existem sobre criatividade? Qual que é a diferença? A diferença é o diferencial. É o que te torna diferente naquele meio. Uma pessoa vestida de vermelho num grupo de pessoas vestidas de branco, visualmente, ela é o diferencial. Quando a gente fala de um assunto que normalmente é tratado dentro da comunicação, de todos os programas, né, de comunicação que a gente conhece, que é a criatividade, que até resulta no próprio programa, o que torna diferencial? Aqui pra gente é a relação de conectar os 7 olhares perante ao nosso convidado ou perante a ideia que a gente está na mesa discutindo, Sim. trazer essa relação dos 7 olhares. Quando a gente faz isso, a gente está conectando pessoas e conectando a ideia. A ideia, ela está em um lugar. Eu falo que você ser criativo não significa que você é dono. A criatividade, ela vem de algum lugar. E aí entra a originalidade, porque ser original significa que você acessou algo que ainda ninguém acessou. Mas a partir do momento que você acessa aqui, um cara lá na China, na Índia, na Austrália, tá acessando também, meu irmão. Só que dentro da ideia dele, dentro do universo dele. Mas é a mesma ideia que você tá tendo aqui. Aí eu tenho um aprendizado, né, de uma pessoa muito especial na minha vida. E quando essa pessoa falou para mim, saiba de uma coisa, você pode estar criando hoje algo que vai mudar a sociedade, vai mudar a humanidade. Mas, neste momento, tem mais 10 pessoas no mundo criando a mesma coisa que você. A diferença é de quem vai fazer primeiro. Então, para nós que estamos tentando, e criatividade é tentativa e erro também, Sim, a gente permite que algo novo nasça, não de nós, mas através de nós. E aí entra no terceiro olhar, que eu quero dizer. Qual que é o terceiro olhar? Divino Criador. A gente pode falar muita coisa, né? Sobre o Divino Criador. Só um detalhe, né? A gente não tá aqui para falar de religião não é espiritualizar, e nada disso, isso que eu ia falar. Não é exatamente espiritualizar. Até porque, na minha concepção de algo divino, não se apequena em paredes, não se apequena em livros, não se apequena em nada. A coisa é muito maior do que o meu entendimento possa alcançar. Eu não tenho como apequenar e colocar regras do que é e do que não é. Mas tem algo que me serve. E aquilo que me serve, se traz resultado, eu continuo potencializando. E a arte, quando eu passei a fazer doando, fazendo mais pro próximo do que para mim, e esse próximo também tá algo divino, eu falo, caramba, se eu recebi esse dom, por que eu vou deixar? Não, então é para todos. Inclusive para algo que eu não vejo. É para algo que eu não vejo. Porque eu já vi gente vindo de Roraima, cara, assim, atrás de fazer um desenho comigo e tal. Eu falei, caramba, quantas horas essa pessoa pegou de ônibus, cara? E chegou e ficou todo emocionado e tal. A ponto que na verdade, eu estou voltando à vida de internet agora. E eu sei que esse ano, 2023, eu tenho que voltar. Então, eu fiquei desde 2020, com a pandemia, que aconteceu um monte de coisa. Eu tive que estimular muita gente e me deu uma espécie de burnout, porque eu compro. O fato de doar, você também tem a empatia. Você compra o sonho do outro. Compra o sonho do outro. Exatamente. E aí eu comecei a ver muito artista me pedindo ajuda, recebendo meu zap assim, cara, acho que em março, abril, em maio de 2020 foi assim, caramba. E eu fiquei angustiado, porque eu não tinha como ajudar nem com grana, tanto que eu comecei a postar muita coisa assim. Todo dia eu postava alguma coisa e falava, gente, é o momento de você aproveitar esse espaço, esse reajuste de tempo e evoluir no seu mais alto potencial. Agora, porque na hora que passar isso, você vai estar pronto porque tá para vir. E vai vir coisa boa. Porque normalmente quando vem uma onda alta de qualquer situação, ela vai baixar para que faça uma mudança. E nesse período de transição, eu fui estimulando, só que eu não dei conta. Então eu fiquei angustiado pelo menos assim, um mês assim, cara. Aí eu tive que me afastar de todo mundo, porque senão ia dar um bug mental. Alguns amigos lateral que tiveram problema com Covid, eu vi que estava indo embora. E eu falei, cara, a única coisa que eu tenho é mensagem de palavra. Eu comecei a mandar mensagens para algumas pessoas. E algumas reagiram. Então, a criatividade, a necessidade, fez com que a criatividade me desse, junto com a coragem, fizesse esse estímulo. E agora, que eu tô voltando para a vida normal, e aí eu falo que o Divino Criador, não na concepção espiritual, ainda que eu tenha, porque tem, mas fazendo parte desse conjunto de retorno e criatividade em prol de doar para o próximo. Porque a humanidade precisa de muito auxílio ainda. Muito.
Muito, nossa, cara. Você falou de mensagem de Covid. Eu passei pela situação, a experiência do Covid. Sim. Fui internado, fiquei numa situação bem debilitada. E eu me lembro da mensagem Gente, que quase morreu. Quase que é matar do coração. Já é meu amigo de 1000 anos, já... Eu lembro da Ai, eu tô mensagem morrendo, do falei, "Ai, pelo Brunão. amor de Deus." Eu lembro da mensagem do Brunão. E eu, numa situação bem crítica para intubação. E eu ouvi a mensagem dele. E a mensagem veio de coração. Pela amizade que a gente tem. E pelo servir. E a hora que eu ouvi aquela mensagem, eu tomei as minhas iniciativas de orações internas, de um momento muito particular meu. Perfeito. Mas a importância do Bruno Paiva na minha vida ali é como se ele tivesse cruzado a história e falado, agora eu fiz um nó aqui pra você nunca mais me esquecer. Eu acredito muito nisso, no processo criativo. As pessoas, elas passam em nossas vidas deixando nós. Mas não são nós para atrapalhar. Pensa numa Nem corda. atar, né? Ó, vamos ser criativos aqui, né? Pensa numa corda e na Rapunzel. Se ela der um nozinho no cabelo dela ali e fazer vários nós, não fica mais fácil pro cara subir? Sim, mais prático. Exatamente. Então, eu acho que a vida é mais ou menos isso. Quanto mais nós você tem na sua corda da vida, mais fácil, é mais tranquilo você segurar firme para dar o tranco e ter força para subir. Então, todo problema, se a gente vê de forma positiva, eu acho que é aí que tá a positividade da vida, né? Não é você viver a vida de forma positiva. Não é você entender que as dificuldades que você teve são nós que te ajudam a enfrentar e crescer. E aí você chega... talvez onde você sonha, ou talvez onde você nunca imaginaria chegar, ou você simplesmente sai da condição que você estava para uma condição melhor, e isso tem um detalhe. Estando numa condição melhor, você tem capacidade de entregar mais para os outros. E o nosso terceiro olhar, o Criador divino, tá ligado muito à fonte, né? Então, quando a gente fala onde que é a fonte criativa, cada um de nós precisamos encontrar uma fonte criativa que não seja dentro da gente nem no outro. Porque isso já é óbvio, é o que a gente vê e toca. Exatamente. Quando você fecha seus olhos e você encontra uma fonte criativa que não está aqui, nesse nível, no horizontal, você verticaliza a coisa, aí você acessa um lugar aonde está a criatividade, né? E por isso o Criador, o divino, que é algo que a gente não pode dar forma, não pode colocar dentro de uma caixa, porém, a gente sabe que é de lá que vem a originalidade. O resto é tudo cópia ou transformação. Nós somos pessoas criativas, transformadoras ou copiadoras. Muitas vezes somos originais, mas nem sempre. Isso é interessante, porque coloca a gente num aspecto de humano. O humano, ele cria algo e replica para que o próximo possa usar. Por quê? Porque aquilo é útil, serve. Por quê? Porque está dentro de mim, está dentro de você, conecta e traz um aspecto do Criador, que é onde nós somos criaturas. Então, você meio que fecha um ciclo, né? Sim. Faz sentido? Mas eu vou colocar uma vírgula no seguinte. Eu tenho amigos que não acreditam em nada de espiritualidade. Mas isso nem é espiritualidade, é conectar ao criativo. Eu falo assim, para pessoas que eu convivo, que não tem ou Deus, ou Buda, ou não tem nada de espiritualidade, que eu não vou falar nem do processo ateu, mas que não tem mesmo. Mas, de qualquer forma, ele almeja chegar em algum lugar. E ele joga a qualidade lá em cima, e é lá que ele quer estar. E como criador. Então, o divino, que é algo de qualidade muito grande, mesmo aquele que não acredita em alguma coisa que possa ir para esse lado da espiritualidade, ele também está almejando a luz daquela situação. Caramba, eu quero chegar naquele resultado, nossa, seja financeiro, seja de família, seja de satisfação, seja de viagem, e não coloca Deus, não coloca nada na jogada. Mas ele está querendo chegar naquela parte. E eu considero isso também o potencial real da coisa divino criador. Porque está no seu potencial máximo, independente da sua crença. Porque a crença de cada um leva, mas todos caminham na mesma direção. Assim. Quando a gente fala também, né? Eu acho que aqui não é para falar de religião mesmo e cabe para todos nós. Porque quando a gente fala criatividade, a gente está falando de todos. Exatamente. E, a gente é criatura. Você é criatura do seu pai e da sua mãe. Então, quando a gente fala de divino criador, a gente está falando do seu pai e da sua mãe também. De onde veio essa origem? De onde veio esse ser aí que saiu desenhando que nem um maluco, entendeu? Andando de skate, grafitando, tatuando, enfim. Fez muita coisa. Tudo isso, cara, te torna uma pessoa única. Essa que é a questão, é a nossa digital. Você vem de algum lugar, mas você tem uma digital que é única.
Não existe nenhuma no mundo, cara, que é mais originalidade que isso. Eu não E sei tá quem criou isso aqui, o que mas você é tá foda. falando tá relacionado com o próximo, que é o espectador. Eu tive que estar como Então, espectador. peraí, qual que é o quarto olhar? Espectador. O espectador que sonha. Espectador que sonha, exatamente. Eu vejo que nem a gente falando da maturidade da galera que chega querendo aprender alguma coisa comigo. Tem um sonho ainda. E o sonho acelera o coração, dá emoção. Então, a pessoa fala, putz, eu levei tanto tempo, agora que eu tô conseguindo espaço, agora... Não, tudo bem, chegou o seu momento. Mas o cara, pra você ver, tantos anos, ficou trabalhando numa empresa... E ainda trabalhando, ele arruma um tempinho à noite, de sábado, para poder estudar aquilo que ele mais gosta. Então, o sonho sempre esteve ali. E quem mantém o sonho, mantém uma expectativa prolongada de vida. Porque ele tá louco para realizar. O ferve no coração do cara conseguir fazer aquele desenho com aquarela, fazer com óleo, fazer um digital incrível. Ele, caramba, eu quero fazer... E fica uma inquietude, sabe inquietude? Que o cara busca e fica inquieto. Tipo você, assim. Exatamente. Artista é inquieto, né? E essa inquietude faz com que ele se encontre com essa criatividade em muitos momentos da vida dele. 1 hora pagando boleto, mas 1 hora também na sua dedicação e satisfação. Então, quem sonha prolonga a vida. Normalmente, quem para de sonhar, começa a reduzir, às vezes fica até doente... E aí dizem da tal depressão, mas se você voltar e cutucar, ela dá um estalar e tum, o sonho vem. É incrível, é incrível. Quando a gente fala de espectador, é a posição, né? Às vezes a gente tá coadjuvante, às vezes a gente tá personagem principal, às vezes a gente tá só na plateia assistindo. E assistir, eu acho que é um privilégio. Porque nós fazemos parte da nossa história. Mas nós somos coadjuvante das histórias das outras pessoas. Eu sou coadjuvante na sua história. Você é o personagem principal. Eu nunca poderia assumir o personagem principal na sua vida. Eu posso te ajudar a você resgatar a personagem principal, a sua posição de personagem principal. Agora, o espectador, muitas vezes, ele não consegue fazer nada. Ele só pode observar mesmo. Só que tem um detalhe. Ele é um aprendiz. Ele está aprendendo o tempo todo, observando. Então, quando a gente fala do quarto olhar, é aquele olhar de aprendizado, de conhecimento, de buscador, daquela pessoa que entende que para a criatividade dela, sei lá, exaltar, florir, ela precisa observar, ela precisa ser sensível. Está muito ligado à intuição, o quarto olhar. Porque é um olhar que você coloca diante de uma situação, a relação de você não poder tocar, não poder falar, não poder agir. Só que você sente. Ninguém impede sentir. Isso é incrível. Se você olhar para o espectador, parece que ele está isolado na posição dele, intocável. Só que ele, para mim, tem uma grande importância. Na minha opinião, saindo do palco e olhando para a situação, é que ele dá energia suficiente para melhorar quem está executando algo. Porque você subir num palco, você tá como professor, e um monte de olho pra você, ele tá te dando energia pra que você faça o seu melhor. Porque ninguém quer passar vergonha na frente do outro. Putz, agora é minha primeira vez que eu vou dar aula, primeira vez que eu vou tocar, primeira vez que eu vou fazer uma oratória, uma apresentação. E tem alguém quietinho lá, não fala nada, eu não consigo nem ver a expressão, se tá sorrindo, porque é tanta luz às vezes. Você fala, caramba, a pessoa tá rindo, e aquele nervoso, fala, e aí, o que a pessoa tá pensando? Ela só tá te mandando uma energia. Deixa eu observar o que você consegue fazer do seu melhor. Qual a sua coragem? Tá com medo do quê? Qual a sua experiência? O que te levou a chegar aí? Mostra o seu melhor no palco. Canta bem, toca bem. Divirta-se com o que você faz. Me mostre que o que você está fazendo aí como professor, como músico, como artista, me estimule a querer ser como você. Aí o espectador tem um ponto fundamental. Cara, é pura troca. É pura troca. Eu falei da minha adolescência e quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a experimentar essa troca. Porque eu tinha um papel de espectador onde eu sentia tudo. Eu ia no cinema, eu me arrepio, eu choro, eu vibro. Eu sou um cara que entra no filme. Eu vou num teatro, caramba, eu sinto o suor do cara lá no palco. Eu sinto a energia da voz ali. Você tem empatia direta com a Você se conecta com aquela arte. Música, a mesma coisa. A música passa por você, você sente a vibração da música. E quando você se coloca na condição de ser o transmissor e não o receptor, acontece uma coisa incrível, porque quando você está lá no palco fazendo uma peça ou fazendo uma apresentação ou levando uma palavra para as pessoas, seja lá qual for o ambiente, você está entregando uma energia para... Você é uma pessoa entregando uma energia para centenas, milhares, dezenas,
E são centenas, milhares, dezenas de pessoas entregando energia pra você, mano. Bombardeando você. Bombardeando, cara. É Isso incrível, é incrível. fenomenal. Eu tive uma experiência com 16 anos, cara. Eu e um amigo meu fomos convidados para fazer uma apresentação na Praça da Cidade. E a gente estava na Praça da Cidade para mais de 2.000 pessoas. Cara, eu era uma criança tímida, eu era um adolescente tímido. Aceitei o convite na mão. A hora que eu peguei o microfone, e esse meu camarada que vai lembrar, a hora que eu peguei esse microfone, eu vou falar o nome dele, Ronaldo. Mais conhecido como Oberão. Oberão. Aí, Oberão, pra você. A gente entrou na frente da igreja central da cidade, na praça, tinha 2.000 pessoas. E a gente fez um sketch ali pra abrir um evento que ia acontecer na cidade. Cara, eu senti uma energia absurda daquilo, porque a energia que veio não foi uma energia de julgamento ou uma energia de insegurança, foi uma energia assim, ó, caramba, vocês são foda de estar aí em cima. Exato. Essa é como se eu estivesse assistindo a minha ali embaixo. Eu olhando e falando, caramba, pô, pra chegar nesse nível. E assim, você tava falando de um garoto que tinha timidez pra caramba, que tava vencendo os seus medos e começando uma jornada para iniciar uma comunicação um pouco mais livre. Sim. Que ainda é caminho para isso, mas olha a construção. Então a gente fala assim, ó, todo mundo pode se empoderar para passar algo ou para entregar sua criatividade. Por isso, o quarto olhar traz a relação da conexão com a intuição de quem tá lá e de quem tá cá. A gente tá entregando energia pra galera agora, seja lá quantas pessoas for. Só que a gente recebe aqui de todas as histórias que a gente tava falando, vivendo, relembrando, a mesma energia, cara. É como se você recarregasse o negócio. Então o espectador que sonha conecta, essa coisa da intuição. É quando a gente tem os dois pontos se conectando e um fica um pouquinho mais passivo, só que ele tá recebendo energia pra caramba. E a hora que ele sente essa energia, ele joga intuitivamente pra quem tá mandando, cara. Então é uma troca de energia absurda. O quarto olhar é exatamente isso. O espectador. E o quinto? E o quinto olhar é a lente técnica. Eu acho que essa lente técnica, ela entra exatamente para poder dar suporte para essa transição de conexão. Exato. Aonde tem que entrar um profissionalismo, porque é comum as pessoas se colocarem numa certa situação e começar a tremer. Às vezes a insegurança de uma pessoa que esteja do lado para dar um apoio, só fazer um joinha, tá tudo bem, continua. Vai. É questão do técnico de futebol. O cara joga, treina o ano inteiro. E aí fica o técnico, na hora do jogo, toca a bola. Meu amigo, pelo amor de Deus, o cara já toca a bola o tempo inteiro no treinamento. Mas aí fica o técnico, toca a bola, toca a bola. Quer dizer, então às vezes precisa de algum suporte profissional ou de alguma figura, algum símbolo, alguma coisa para poder trazer essa segurança, para poder lidar com essa transição de energia. Porque você está num lugar lidando ali com o espectador com algo que está muito quietinho, isso pode assustar. Você fala, eu não tive preparo. E normalmente, em poucas culturas tem esse preparo. Eu acho legal, achava sensacional. Hoje, olhando hoje, a professora, não, agora vocês vão fazer trabalho e vai lá na frente, o grupo. Aí um ia se apoiando no outro, aí pegava aqui escondidinho, olhava assim, um monte de gente olhando, morrendo de vergonha. Acho que coisa de quinta, sexta série, sei lá. Lembro. Aí o cara ficava olhando aquilo e tacava na cara. Por quê? Porque já cobria, já lia rapidinho e já olhava pro amiguinho. Ela tá na sua mão. E ficava nisso. Então, isso já é uma demonstração que quando você tem algum suporte, algum apoio, através do profissionalismo, que vem a lente técnica, etc., que a gente pode falar muito sobre isso, ele dá uma segurança. E essa coragem faz com que você esbanje criatividade pro povo. Pro espectador. Quando a gente fala de olhar, a gente tá falando do olho em si, né? Tipo, do mecanismo do olho. Só que, vamos falar de audiovisual. A lente, literalmente, a lente é a ferramenta que faz o papel do olho de quem tá assistindo agora o podcast ou quem tá vendo alguma coisa que é interessante para ela. Sim. Essa conexão, vou dizer tecnológica, ou essa ferramenta tecnológica, ela cria uma ponte para que a comunicação seja assertiva. Hoje, você tem N canais de comunicação que você pode informar, mas cada um vai ter a sua linguagem, o seu formato para ser criado. Exatamente. Então, a criatividade, além do aspecto profissional que você falou, que eu acredito que esse quinto olhar é exatamente isso, é você profissionalizar a coisa, é você trazer embasamento, é você dar sustância, é você colocar um conteúdo ali dentro que esteja sustentado por pilares, que é literalmente uma técnica, um conhecimento, é uma base. Você falar uma nova língua, você primeiro aprende
abecedário. Você aprender a contar, primeiro precisa entender o que são números. Então, a gente entende que a técnica está ligada ao primário. Porém, ao primário que evolui. Para você construir uma casa, você tem uma técnica. Para você construir um edifício, você tem outra técnica. Para você construir um arranha-céu, você tem outra técnica. Porém, todos nasceram do Beabá, do ABC, entendeu? A gente entende que o quinto olhar, ele é praticamente a roupa que você veste no dia a dia. Você escolhe a roupa e a roupa vai te dizer para quê, por quê e onde você está indo. Eu acho que também a questão da lente, falando como... Eu trabalhei um pouquinho como fotógrafo para uma editora aí. E fiquei 1 ano trabalhando de fotógrafo lá, numa revista X e tal. E a importância de eu ter continuado era a visão que eu tinha através dessa ferramenta. De utilizar a luminosidade específica, porque eu já vinha da parte da ilustração, então falei, pô, luz por luz, cara, é muito diferente, é muito diferente você trabalhar a iluminação de algo dinâmico e realista para algo que é traço e é um dinamismo estático, é muito diferente? Não é exatamente tão diferente, é que são 2 caminhos. Praticamente, quando você faz uma luz realista, mesmo em algo que não é animado, algo inanimado, você traz uma sensação de conforto psicológico para a pessoa para entender, nossa, aquilo deu vida para aquilo. Porque nem sempre o nosso subconsciente ou psicológico vai entender o que é real e o que não é, né? E aí, quando você tem essa ferramenta do que é real, coloca em algo que não é, isso se torna muitas vezes real. Só que a criatividade faz com que essa manipulação de ferramenta de luminosidade, você brinque na fantasia. Então, você vai para o campo da fantasia. Aonde, gente, de onde vem isso? É tudo muito lúdico, é tudo muito diferente. Cores mais vivas, cores mais pastéis. E você agrada a diversos públicos. Então, a luminosidade, se você entender que você tem a luz natural e a luz artificial, nós estamos aqui sobre uma artificial. Pode ser mais azulada, mais quente, mais frio, mas você tem a luz natural. E nós temos já essa percepção que, desde pequenininho de observação, se você bater o olho numa imagem, tá lá na praia. Olha o solzão que tá, nossa, tá. Você consegue, não, aqui tá mais frio, aqui... Então, você consegue ter o sensorial ativado. E eu acho que a lente, ela vem para ter esse registro de memória. Por isso que eu falei do lado profissional, através da lente. Não, mas o que você acabou de fazer aqui... Que ela vai fazer a conexão de criatividade também. Você acabou de ilustrar o que é o quinto olhar. Você mostrou através da técnica, da profissão, do conhecimento, dos estudos e da tentativa e erro e do resultado, porque é muito importante o processo, mas o resultado, ele mostra a direção que você seguiu. Se deu certo ou se não deu certo. O processo é onde você aprende tudo, é onde tudo acontece. Se você quiser saber qual que é a receita daquele bolo para ele ser tão gostoso, você vai ter que olhar como que se faz aquele bolo. Exatamente. E o principal, quem está fazendo. Então, a hora que você pega e dá uma ferramenta igual para 2 pessoas que se dizem criativas, qual que é a diferença do resultado de uma para outra? O olhar que ela possui. O olhar que ela tem, é isso aí que eu ia falar. Então, dentro da... Olhei para a experiência faz com que o olhar seja diferente. Exatamente. Então, a gente sabe que o olhar é muito legal, cara, quando você começa a conectar esses olhares e ver o quão incrível é essa ideia. Porque isso também é uma ideia. Quando a gente fala, vamos fazer um podcast dos 7 olhares. Por que 7 olhares? Pô, o número 7 é o número divino. O número 7 é um número que tem poder. Isso falando de numerologia, falando de religião, falando de até matemática, né? Sim. Tudo isso faz com que o número 7 tenha uma visão diferente. Aí fala, vamos dar um sentido para esse número 7, vamos colocar um contexto. Sim. A hora que você começa a contextualizar, sem copiar nada, a gente não está trazendo uma cópia. Inspirações, com certeza. Eu falo que toda criação ela é inspirada em algo, alguém ou alguma coisa. E quando a gente começa a falar dos 7 olhares, a gente está sendo inspirado por tudo aquilo que nos cercou, construiu, para a gente transformar a criatividade em algo mais palpável para alguns, ou algo mais incrível para outros, ou algo, nossa, esses caras estão viajando para outros. O legal é isso, a percepção vai de acordo com a experiência e o olhar que cada um tem. Esse quinto olhar carrega tudo isso, cara. É isso aí, eu acho que isso já dá link pro sexto, hein? O sexto olhar, né? Porque aí começa a falar de matemática, de coerência, de razão, de mente. Qual que é o sexto olhar? Mente e razão. Eu acho que vivemos um processo de humanidade sempre de conflito, né? De mente e razão. Uns parece que estão sempre brigando, mas eu acho que no fundo sempre andaram de mãos dadas.
Mente e razão, no fundo, sempre andaram de mãos dadas. Um não vive sem o outro. Quando a gente fala mente e razão, a gente está falando também do racionalizar as coisas, Sim, né? sim. É muito importante a gente saber racionalizar algumas coisas, ser racional para algumas coisas, mas não tirar a vida dessas coisas. E quando a gente fala mente e razão, é porque na nossa mente é onde a gente cria muita coisa que não existe. E aí que tá, às vezes você tá vivendo uma situação na sua vida lá que tá foda, tá difícil. E você cria, muitas crianças fazem isso para se proteger de situações extremas, de dificuldade ali, de traumas. Ela ressignifica aquele trauma para ela conseguir, dentro da mente dela, viver. E quando a gente fala de mente e razão, é você conseguir olhar para o poder que você tem na sua mente de realizar as coisas. É literalmente você transformar aquilo que está na sua mente em algo concreto e real, né? Racionalizar, ser um pouco mais racional não significa ser turrão, não significa ser durão com a ideia. Isso aí. Né? Isso A aí. percepção é justamente o contrário, é você conseguir, no sexto olhar, trazer aquilo que está na sua mente com uma razão, porque você racionaliza e cria um mais um é 2 dentro da sua cabeça, e para você aquilo é verdade e faz sentido. Mas a hora que você traz para fora aquilo, nem todo mundo vai entender que aquela resposta é a mesma que você concluiu. E nessa hora você tem embates, né? Você tem conflitos que acontecem. Dos conflitos que eu quis pontuar é relacionado na mente ao conflito de emoção e razão. Porque tem horas que a própria emoção você racionaliza. Mas aí você quer estar pulando pro sétimo olhar. Tá? Eu acho que não tem como falar do sexto sem falar do sétimo, sendo bem sincero. São 2 olhares que eles são os últimos, né? Aqui no podcast, a hora que a gente começa a criar a base do que vai acontecer nesse primeiro episódio e o que vem depois desse primeiro episódio, falar do sexto e do sétimo olhares de forma unida, que é coração, intuição. O sétimo olhar está ligado ao coração e à intuição, que é onde você, vamos dizer, você sente tudo, é a sua antena. Dizem que o cérebro é uma antena, né? Mas eu acredito que seja o coração, porque o coração, ele pulsa e gera frequência. E a hora que você pulsa e gera frequência, ou você se conecta com outras frequências que podem te fazer sentir dor, sentir frio, sentir medo, sentir alegria, entusiasmo, ou quando você deixa de sentir alguma coisa aconteceu, seu coração parou, né? Não tem como... dizem que quando uma pessoa ela morre, né? Muitas vezes o cérebro continua funcionando ali e o coração para de bater, né? Mas o cérebro, a mente, de alguma maneira continua criando, cara. Imagina que loucura. Então o coração, ele é literalmente o maestro da orquestra, né? Eu sou suspeito de falar de intuição e coração. Mas eu vou te colocar uma visão que eu li... Cara, eu não vou lembrar onde é que eu li isso. Porque na internet a gente vê tanta coisa, né? Mas era alguma coisa desses que se dizem, sabe? Não sei se é tanto sabe assim. Mas eu achei interessante que, na verdade, as nossas antenas, ou a extensão da antena do coração e da mente, são a ponta dos dedos. E eu vou fazer um testemunho agora. Lá vem. Testemunho. Certa vez estava eu dando aula com uma dor, cara, nas costas, assim, tipo, travada, assim, e tal. E tinha uma aluna minha, e o marido dela chegou no final da aula. E falou assim, o professor tá travado. Meu bem, o professor tá travado. Um cara pequenininho, do olho claro, assim, foi lá, senta aqui. Olhou, pegou a ponta dos meus dedos. Não, ele levantou minha mão, viu que tava desalinhado. Falou, tá desalinhado, por isso você tá sentindo dor. Tá desalinhado. E tava assim, cara, sem brincadeira. E tinha testemunho, um monte de aluno vendo. Falou, quem se louco, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? E aí ele puxou os dedos, todas as pontas dos dedos, mandou cruzar os braços 2 vezes, mexeu, alinhou, mexeu na ponta dos dedos de novo e falou, levanta. Quase que nem Jesus, levanta e anda. Cara, sem brincadeira. Não deu 5 minutos. A dor que eu estava na lombar, nas costas, geral, mas passou assim. Eu falei, cara, o que foi isso? E o cara, tudo bem, o cara mexe com massagem, com um monte de coisa relacionado à anatomia humana. E ele me explicou que a ponta dos dedos está relacionado à parte da coluna. E ele falou, na hora que ele viu que estava desalinhado, ele só soltou, mexeu nas falanges e tá pronto, tá curado. E eu achei aquilo incrível. E levando para o lado da filosofia até, que você pode... que é a mão que mata, é a mão que cura, a mão que ajuda, eu vejo que a ação da mente que vai para o coração,
o resultado está sempre na mão. Então, eu pensei alguma coisa, putz, parece que eu senti mesmo no coração, aí eu vou para ação. E essa ação vai ser positiva ou negativa, mas que você faz ação, você faz. Então, a mão ela tem uma importância fundamental no resultado da criatividade que passou em todo esse percurso aqui, ó. Você tem que observar com muita cautela se isso está te trazendo um resultado positivo ou negativo. E isso é muito interessante porque a intuição e o coração tá ali, ó. É um canal só. Não, fechou então. É um Agora looping. vai chamar agora 8 olhares e o 8º olhar vai ser a mão. O olhar da mão. O olhar da... Fechou. Não é à toa que tem um Muda tudo. negócio Cancela que esse tinha as episódio. mãozinhas assim, não tinha? Um filme, caramba. Labirinto do Fauno, se eu não me engano, que tinha um bichinho que tem uma mão aqui assim, ó. É. Que É o colinho? Assim. Sim. Sensacional, cara. Fechou, Não, a cara. mão tem Cancela uma coisa tudo, que- agora a gente vai pro episódio Mas extra. é O uma episódio, extensão. Pelo episódio que eu vi, extra. é uma extensão, que nem o cara falou, que me curou ali na hora. Cara, o problema nas suas costas tá no ponto dos seus dedos. Tanto que eu te mostrei aqui, eu mexi nos seus dedos, você cruzou o braço, porque tá relacionado também ao ombro, pronto. Sua coluna não tá nem... Ele já falou. Eu já sabia que você ia levantar e andar. O 7º olhar sendo o coração e a intuição, ele carrega os 7 olhares, né? Então, quando a gente fala do 7º olhar sendo isso, é que ele carrega os 7 olhares. É ele que conecta tudo isso. Tudo é vibração, né? Então, a gente fala, né, de imagem, né? A imagem, para você ver, ela tem uma vibração ali para que você enxergue as cores. Cada cor tem uma vibração. Quando você fala de música, cada nota musical tem uma vibração. Quando você fala de até aspecto físico, né? Cada elemento da natureza tem um tipo de vibração que torna ele mais rígido, menos rígido. Tudo isso faz parte de algo que está ligado à vibração. O coração, sendo isso, ele carrega os 6 olhares dentro dele, né? E literalmente conecta com a mente e a razão por conta desse conflito que há, que é o polo negativo e o polo positivo. É quando você literalmente tem que conviver com a sua luz, a sua sombra, a sua dor e a sua calmaria, a sua alegria e a sua raiva. A gente vive num universo duo, né? Por isso que todo ambiente é criativo e todo mundo é criativo, mas as pessoas não entendem como que elas conseguem se conectar com a própria criatividade. Exato. Porque você pode estar num momento de angústia e tristeza e escrever um poema da sua vida. Pega esses caras que escreveram poemas em épocas sombrias, cara. Ou você pode literalmente tá passando por uma Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial lá há 100 anos, e você sair de lá e ser uma pessoa que escreveu um livro que virou best-seller no futuro, cara. Você não sabe que o fruto da sua criatividade vai sair do polo positivo ou do polo negativo. Exatamente. Isso é incrível, porque a gente não se limita. Meu, eu lembro assim que teve um velório. Nossa, vai falar de história triste. Não vou falar de história triste. Por favor, eu choro. Mas teve um velório que uma pessoa perguntou pro pastor, um cara que tava lá, por que você tá tão preocupado em pregar para todo mundo? E esse pastor falou, porque é o momento que estão todos com baixa euforia e vulneráveis. Então eles podem me ouvir. Mais do que se estivesse numa igreja. E eu falei, putz, peraí, o cara tá aproveitando... Olha a sacada, cara. O cara tá aproveitando o momento de fragilidade emocional. E essa fragilidade, não tô falando de pessoas decaídas. Mas existe uma fragilidade ali, aonde ele utilizou para poder ter um aproveitamento de uma boa pregação, de uma mensagem, seja o que for. E naquela hora eu falei, putz, é isso. Eu comecei a desenhar todos os momentos que eu sentia, eu começava a desenhar. E aí eu lembro que numa postagem minha de um desenho no Facebook, um aluno falou assim, professor, você tava com raiva de quem? Cara, eu fiz um monstrengo assim, ó. Eu tava com uma raiva. E aí eu falei, putz, quando eu tô com raiva, eu vou desenhar. Eu vou fazer músicas. Ou quando eu tô muito alegre, eu vou fazer. Quando eu tô muito triste, eu também vou fazer. E aí eu tenho desenhos que saíram assim, que me levaram ao sucesso, utilizando exatamente esses momentos. E aí a minha intuição... que eu sempre... Na hora que eu falei, cara, eu sou guiado pela intuição. 100%. Eu vou pela minha intuição. E tirando... É claro que não tirando a razão, mas colocando ela no potinho certo, essa minha intuição fez com que eu levasse e chegasse onde eu cheguei. Então, eu acho que a intuição para um artista leva em consideração e presta atenção. Para você não cair naquele negócio. Putz, meu, não é que eu pensei nisso, devia ter feito... Caramba, foi naquela rua, não era pra... Eu ainda pensei, não era pra ter ido naquela rua. Cheguei lá, tava travado, ou com blitz, ou com carro batido, ou teve confusão. Caramba, não ouvi a minha intuição. E várias vezes aconteceu comigo. Até que eu falei, opa, peraí. Então eu vou utilizar isso também na minha arte. A diferença é essa, a diferença é você ouvir.
Eu acho que é aí que tá o segredo. É. Olha como é que é interessante. Quando você conecta com o seu eu ali e faz você entrar no seu coração e falar assim, pô, eu tô sentindo isso aqui. É o pertencimento, irmão. Você tem que sentar na tua cadeira e se pertencer dentro de você. Você se conecta à intuição e faz com que um acidente que poderia ser fatal não acontecer. Você sai dele. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência, cara, viajando, fazendo uma cobertura durante a Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil. Tava eu e mais 2 profissionais de jornalismo. A gente tava cobrindo a Copa. Bicho, de repente, a gente tá numa rodovia indo pra BH pra fazer a semifinal do Brasil, aquela fatídica semifinal do 7-1, né? A gente indo pra BH, de repente vem da frente um carro, eu olho pra esse carro e falo, vai acontecer alguma coisa, tá estranho. O carro cai na valeta, naquela rodovia de 2 mãos, cai na valeta, começa a girar e passa do nosso lado. Na hora, intuição. Você pode pisar no freio, você pode virar. Na hora eu só soltei a mão do volante, fiquei com a mão em cima do volante, ouvi um silêncio, mas aquele silêncio gritante. Sabe aquele silêncio que grita? Sim. De tão silêncio que é, porque você fala, pausou o mundo. Pode acontecer tudo agora. A gente pode morrer, a gente pode capotar, a gente pode... De repente, passa do seu lado, o carro passa do lado, assim, você tira com o olho. Né? Você fala assim, você tira com o olho, a pessoa faleceu. Foi embora. Eu passei, tinha um caminhão do lado, a gente parou, nós todos estávamos no carro ali, a gente parou. Meu, e agora o que a gente faz? Olhamos, viu que parou bastante gente. Falei, meu amigo, eu ainda preciso viajar não sei quantos quilômetros que a gente ia rodar, porque a gente estava rodando pra caramba. Eu falei, eu não sou médico, eu não consigo fazer nada. Aí o meu corpo começou a vibrar. A hora que aconteceu o acidente, ligamos para a emergência, vimos que várias pessoas começaram a sair. Sim, começa a aglomerar. A gente esperou uns minutos, aí começou a vibrar, você fica tremendo, porque na hora você sai adrenalina, de si, ela adrenalina, deu. você começa a vibrar. A hora que você percebe, bom, eu acho que agora tá tudo certo, eu vou seguir. E você pega e segue. A intuição... Caramba! Bicho, a intuição, ela te salva, ela te ajuda, ela te alerta. E ela faz uma coisa, que é você ter experiências. E aí eu acho que a gente começa a ir para a reta final, que é a relação de experiência. Os 7 olhares, ele existe para gerar experiências nessa mesa, com a mesa da verdade. Toda a simplicidade e profundidade que possa haver. Todo mundo que sentar aqui, todo mundo que for convidado para compartilhar com a gente, que tiver uma ideia de dizer, trazer ou apresentar algo que esteja não fora da caixa, mas que esteja dentro da caixa, e ele vai abrir para a gente sentir um pouco essa energia através dos 7 olhares, tá convidado para estar aqui. Então, que legal, a gente começa o nosso primeiro episódio abrindo para convidados que legal. Vai acompanhar, eu acho, essa nossa jornada, que tá sim embasada na criatividade, mas não é na criatividade artística somente, é na criatividade do ser humano. Então, não é só artista que vai sentar aqui com a gente. Sim. A gente tá falando de ser humano que consegue, de alguma maneira, captar um sinal de criatividade e precisa lançar esse sinal para mais pessoas. Exatamente. Então, essa cadeira aqui, logo, logo teremos mais convidados. Não, e assim, né? É Bruno e Bruno aqui, mas... Bruno e Bruno, né? Caramba. Deve apresente, por favor. Oh, vamos falar um pouquinho pra galera o que você andou fazendo aí em todos esses anos, de tanta experiência. Muito bem. Eu acho que essa relação dos 7 olhares, cara, construiu um pouco a forma de eu lidar com a minha vida, né? Eu falo que eu sou um mineiro que se meteu a besta de vir para São Paulo e nunca mais voltou, e aqui fiquei, e construí uma linha de aprendizado na minha vida e na minha carreira. Não, peraí. Se falou que é mineiro, pão de queijo é sensacional. Galera, sério, eu tô cortando porque o pão de queijo do cara é sensacional. Eu vou deixar pro último episódio a receita do pão de queijo. Não, cozinha pra caramba. Ele vai falar que faz tudo aí. Eu sou criativo na cozinha também. Vai falar que faz de tudo, mas não vai falar que é tipo Masterchef que manja pra caramba do negócio. Não vem com essa não, porque eu conheço muita gente que manja mesmo. Aí você percebe que você não manja porra nenhuma. Mas a verdade é que depois desse início, né, de carreira, de história aqui, eu entendia dentro de mim que eu tinha que fazer algo. E esse fazer algo foi se transformando. Passaram-se muitas pessoas ao meu lado, pessoas incríveis, com conhecimento, com potencial, com diferencial. E eu
eu sou meio que uma esponja para muita coisa, né? Principalmente para aprender observando e na prática. Eu sou um cara que aprende na prática, eu não sou muito didático. Vamos ler, vamos... Cara, eu sou muito da prática, né? Eu tinha vontade de ser médico, Bruno. Olha só, eu tinha vontade de ser médico, cara. E nessa, eu olhava, eu falava, mano, se eu for médico, eu vou ser médico sem fronteira, porque eu precisar sair para fazer as coisas, eu vou precisar cair nesse mundão para exercer, né? É um dom, é um talento que eu olhei, eu falei, talvez eu possa até ter dentro de mim, mas eu não estou para isso, eu vou mudar de área. E aí eu fui pro audiovisual, e no audiovisual eu fundei a Sete Íris, da qual traz muito o contexto do set também e tudo mais. Então, a Sete Íris é uma produtora criativa que utiliza o audiovisual para trazer vários formatos e linguagens de comunicação. E ali a gente cria marcas, produções audiovisuais de todos os estilos, trabalhamos com publicidade e outros formatos também. Mas o principal, cara, é saber que hoje eu estou confortável, desafiado e feliz em poder iniciar um projeto novo como os Sete Olhares, dentro de um contexto, uma filosofia que, para mim, faz muito sentido. E eu acredito que quando faz sentido pra gente, você pode dar uma caçada assim, que tem um monte de galera pensando igual, querendo se aproximar. Total. E aí, nisso, meu amigo, vai virando um poder que é isso aqui, ó. Você encontra outro Bruno que tem dentro dele um talento de conectar pessoas, um talento de transformar pessoas nessa sociedade. E agora você me diz, quem és tu? Eu sou apenas um brasileiro, ia falar latino-americano, limite da música, né? Gente, eu sou apenas um cara apaixonado pela arte, sempre fui, desde pequeno. Muita televisão, porque minha mãe pegava lá, fica a televisão, fica quieta aí, vai. Aí assisti muito desenho, né? Então, essa coisa de assistir muito desenho de vários gêneros, entre anime, desenhos ali e tal... isso me estimulou a prestar atenção, não só nas músicas de introdução, que eu achava assim, meu, Thundercats, assim, falei, cara, que música é essa? Clássico. É demais, cara, é demais. Depois, quando eu fui trabalhar, fazer coisas no Thundercats, eu falei, meu Deus, eu trabalhei no Thundercats, foi até de graça. Então, nesse processo de criança apaixonado por arte e esporte, porque eu sempre tive 3 paixões, arte, esporte e animal. Ou eu ia ser alguma coisa biólogo, ou amo animais, assim, já cheguei a ter 12 gatos, 7 cachorros. Eu também, cara. Eu sou louco por animal, cara, uma coisa muito doida. Parei agora porque quando começa a morrer parece que vai um fígado, né? Morre um gatinho, você pensa, meu Deus, parece que tá morrendo um fígado, cara. Então é muito difícil você ter também animal. E aí sim, aí apaixonado por desenho, e nisso também foi artes marciais e tal, sempre mais ou menos essa área. E eu acabei transitando ali entre a música e o desenho. E aí, quando eu cheguei aos 16, 17 anos, já tinha passado por grafite, feito desenho assim pra galera que ia tatuagem e tal, mas era uma coisa bem, bem escondido, né? Eu fui fazer um curso para fazer coisa de quadrinhos na ESA, e aí o cara me chamou para poder... vem dar aula aqui. Eu falei, que, meu? Eu só ando de skate, só ando de bermuda. Caramba, o que esse cara tá me chamando? Aí eu fui fazer a experiência só pra ver qual que era e acabei sendo empurrado, assim, empurrado no bom sentido, né? Vai dar aula aí. Aí fiquei como ajudante, conheci... acho que o maior network de todos os tempos é um professor, cara. Porque você lida com todas as gerações, você é municiado diariamente de todas as informações possíveis. Do que é atual, do que é mais antigo, do que foi, do que tá para ser, das tendências, isso é muito legal. E isso alimentou muito a situação para ajudar a tirar minha timidez. Então, nossa, mas você fala bem, você é extrovertido. Claro, eu aprendi, agora eu tô com 46 anos. Depois de ter trabalhei lugar pra caramba, muita coisa, já fiz muita coisa bacana no desenho. E aí, apaixonado por desenho e por música, eu acabei indo às vias de fato até chegar numa qualidade, assim, que eu considero de satisfação. Então, da música, tem coisa aí que vai pro ano que vem, não vou falar ainda, mas também eu vou chegar na minha satisfação na música. E assim como no desenho também já cheguei, continuo porque a coisa está mudando hoje. Então, cada vez mais eu estou indo pros bastidores. Então, eu estou fazendo menos para poder incentivar a galera que está chegando a fazer mais. Então, começa a passar mesmo, sabe, o cetro ali, passando bastão, cara. Então, tem muita coisa que eu faço, galera aí que fica me cobrando eu vou voltar a postar, Instagram, tudo isso aí. Brunão eu vou voltar. O Brunão vai estar aqui. A minha paixão por arte, ela esteve sempre em todos os lugares, aí, em todos os lugares. O Brunão vai estar aqui em vários episódios, nosso co-host. E convidado também, então acho que a gente vai trocar muita ideia ainda. Sou xereta, hein? E já digo mais, xereta, cara. A gente vai ter galerinha aqui. A gente vai ter galerinha aqui da música, a gente vai ter galerinha aqui de musicais. Então, fica tranquilo que a gente vai sentar ao seu lado aí. Só falta o pão de queijo. Especiais. Só falta o pão de queijo. Brunão, então a gente encerra, cara, o primeiro episódio dos Sete Olhares com muita alegria.
E eu tenho certeza que aqui está sendo plantada uma semente que não tem tempo e nem tamanho reduzido. É algo que pode crescer e tornar ainda melhor esse campo da criatividade para todos que estão a fim de se envolver. Galera, a gente precisa se juntar, trocar ideia, conversar, gerar algo novo. E tá contigo é literalmente uma fonte de inspiração. Por isso que se aproximar, estar com pessoas, e boas pessoas, né? A gente olhar com quem a gente está caminhando mesmo e ver o quanto essa pessoa está te trazendo algo que você precisa e que você também pode oferecer, né? E o Sete Olhares, ele permite esse campo da criatividade na vida. Então, a gente está falando de vida aqui, criatividade na vida, e somos apenas pessoas curiosas que toparam abrir os olhos para esses 7 olhares aí. Então, obrigado, Brunão. Muito obrigado a todos aí. A criatividade faz parte da vida de todos, de forma direta ou indireta. E eu espero que o sirva realmente os 7 olhares sirva de estímulo para muita gente, para às vezes achar só um caminho, porque a gente através da nossa experiência, ou de quem estiver aqui, putz, meu cara só olhou de forma diferente. Não é exatamente, às vezes, o que você faz, é como você olha. Se você olhar aquela coisa de forma diferente, você automaticamente vai fazer diferente. É inevitável. Então, só presta atenção como que as pessoas olham. Como que olha? Como que ele olhou? Porque eu sou um cara que vim lá de Guaianazes, rua de terra, pé de barro mesmo, maloqueiro total. Pipeiro louco, correndo atrás de balão ó, na adolescência. Andando de moto, levando em quadro de polícia. E aí cheguei a trabalhar numa corporação grande, você fala, meu Deus, isso aqui é internacional, olha a empresa que eu tô e tal. Então, a criatividade, ela fez parte muito forte. Então, gente, só observa como que as pessoas que chegaram lá ou estão chegando, olham. Só observa isso. Bom, Brunão, obrigado então, porque a gente sabe que esse bate-papo aqui, ele gera muitas conexões. E eu acho que tem muita gente que entende um pouco do que a gente está falando. Às vezes, não pode ser mais jovem ou pode ser mais velho, não importa a idade. Mas tem uma coisa, sente que é diferente. Que onde pisa, é diferente. Você sente que não está se encaixando ou que você tem dificuldade de se encaixar dentro de algum lugar. E isso vale para todo mundo, porque a gente, dependendo do lugar que a gente frequenta, a gente se sente diferente. Exatamente. Porém, eu estou dizendo para aquelas pessoas que estão querendo se juntar. Vamos juntar essa galera que pensa um pouquinho diferente para fazer algo novo e deixar nascer essa originalidade. Então, galera, você que curtiu o podcast, começou a assistir, achou interessante, quer dar dica, quer ajudar para que a gente continue nessa vibe e construir esse podcast da melhor maneira, curte a gente, segue no YouTube, compartilhe o nosso conteúdo, para que essa informação, esse bate-papo, esse bate-cabeça aqui quase, a gente consiga atingir outras pessoas e, principalmente, trazer pessoas para cá, para essa mesa. Sim. Trazer pessoas para esse grupo, essa comunidade de pessoas diferentes, pessoas que sentem que têm criatividade, têm algo a entregar nesse mundão aí e, teoricamente, não sabe. Tem uma coisa muito interessante nos 7 olhares, que são os códigos. Então, a gente vai terminar com um código hoje aí. Brunão, pega um código. Vamos código lá? do universo. Vamos ver qual que é. Vou pegar um aqui também. Vamos lá. Atenção, por favor, primeiro você. Vivemos uma vida viajando no infinito da 8ª dimensão. Caramba. Será que a 8ª dimensão é a próxima fase dos 7 olhares? Olha o meu. Estamos conectados num ciclo eterno estelar. É isso, galera. Fiquem com os códigos do universo e até o próximo episódio.